Vocês que estão aqui presentes conosco, aqui na live da Faculdade Inspirar. Hoje teremos mais uma quinta da Físio aqui, né, com muito prazer, com muita satisfação. Para quem ainda não me conhece, eu sou fisioterapeuta, me chamo Mariana Kabuki e sou coordenadora da pós-graduação da Faculdade Inspirar da pós de Neurofuncional Adulto e Pediátrico. Aproveito a oportunidade dessa live para convidar os fisioterapeutas para conhecerem aquela pós-graduação em fisioterapia neurofuncional que é referência em todo o território nacional, da qual eu tenho muito orgulho de poder coordenar essa pós há quase 3 anos. Essa pós de fisioterapia neurofuncional, ela é composta por 12 módulos presenciais, no quais a gente tem módulos de algumas técnicas e métodos específicos, tais como PNF, BOBAT, TheraSuite, análise da marcha, terapia de restrição e indução do movimento, temos módulo de neuroplasticidade, enfim. Eu garanto para vocês que é uma das melhores pós da região norte do nosso país. Então eu convido você, fisioterapeuta, a fazer parte dessa pós também, na qual vocês vão me ter como coordenadora e como professora do módulo de fisioterapia vestibular. Então eu vou aguardar você que queira fazer essa pós conosco. E hoje, na quinta-feira, temos a quinta-feira da Físio, e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Ana Paula Araújo. A doutora Ana Paula Araújo, que é fisioterapeuta graduada pela Universidade do Estado do Pará, residente em neurologia. Ela também é pós-graduanda em transtorno do espectro autista e é produtora do conteúdo digital da Quinta da Físio. Eu tive a honra, de compor a banca de TCC da Ana Paula. Ana Paula sempre foi uma aluna brilhante e ela continua sendo brilhante no caminho que ela está traçando dentro da fisioterapia. Eu espero que muito em breve ela possa estar comigo dentro da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, exatamente levantando essa bandeira da neuro aqui no nosso estado. Então hoje é com muita honra, é com muita satisfação que nós convidamos exatamente a Ana Paula para falar sobre um tema que vem crescendo muito, que é a questão do posicionamento do fisioterapeuta nas redes sociais. Então eu vou ver se ela já está aqui, que eu já vi a Ana Paula aqui. Eu vou convidar a Ana Paula para ela fazer parte aqui com a gente. Ana Paula, deixa só eu ver aqui. Ana Paula, veja se você recebeu o meu convite para você entrar ao vivo aqui com a gente. Deixa eu ver. Vamos esperar a Ana Paula entrar aqui com a gente. Já te mandei o convite, Ana. Tô só esperando você. Oi, Mari. Eu te ouvi rapidamente, mas a gente não tá te vendo, Ana Paula. Ainda não? Agora a gente te viu, mas tá congelada. Será que é a tua conexão aí? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá pausando, a tua imagem tá turva pra gente. Eu vou entrar e vou sair de novo pra gente ver se melhora. Tá, então me manda o convite que eu te aceito aqui. Agora eu tô te vendo melhor. Tá, mais ou menos, Ana Paula. Eu acho que é a tua conexão. Tu tá me vendo bem? Tô conseguindo ver e te ouvir bem. Certo, a gente tá te vendo turva, mas a gente tá te ouvindo.
Poxa, bora torcer pra minha internet melhorar, né? Isso. A gente está te vendo turva, né? Mas a gente está conseguindo te ver. Não tá tão ruim assim, não. A voz, ela tá saindo. Isso é o mais importante. Tudo bom, Ana Paula? Você viu como eu lhe apresentei já, né? Então, retornando a tudo que eu falei, é com muita satisfação que a Faculdade Inspirar recebe você hoje aqui na nossa live da Quinta da Físio, né? Você que vem tralhando, que vem traçando, na verdade, um caminho brilhante dentro da fisioterapia. Você sabe que eu vou te puxar para vir trabalhar comigo dentro da Abrafim, né? Eu já venho falando isso para ti desde quando tu eras da graduação, porque o que é bom a gente quer perto da gente, e você sabe que você vai trabalhar comigo, né? Então, pessoas que são referências, que são maravilhosas, que estudam, e que a gente sabe que tem conteúdo e que tem futuro, a gente quer sempre por perto. Então, a gente sabe que você sempre foi uma aluna brilhante durante a sua graduação lá na UEPA e não poderia ser diferente o caminho pelo qual você traça dentro da fisioterapia e que eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte disso também. Né? Então, Ana Paula, é com muita honra que a gente te recebe hoje na nossa live da Quinta da Física para a gente falar um pouco daquele tema que vem crescendo muito, né? Que é sobre o posicionamento do fisioterapeuta nas redes sociais, ainda mais você que é toda blogueirinha, que faz todos os posts, que você que tem milhares de seguidores, todo mundo conhece você e você sempre se preocupa em passar conteúdos verdadeiros, né? Conteúdos realmente que têm fontes, principalmente as fontes científicas. Então, eu vou deixar você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho para a gente começar, tá bom? Tá bom. Mari, primeiro, muito obrigada. Sabes que és um exemplo para mim, né, de fisioterapeuta, tá comigo desde a minha graduação, sempre foi uma das minhas inspirações e foi uma das pessoas que mais me ajudou e que me deu a oportunidade, então te agradeço muito. Se hoje eu tô aqui, tu realmente fizeste parte e eu sou muito grata e é um prazer voltar juntas aqui, né, nessa live do Quinta da Física. Então, bom, como tu falaste, Eu que fisioterapeuta, agradeço. faço residência em dia e estou fazendo também pós-graduação em transtorno do espectro autista. E através do meu Instagram, eu comecei a produzir conteúdo digital. Antigamente era muito raro a gente conseguir ver os fisioterapeutas se posicionando nas redes sociais, mas a gente já consegue perceber uma mudança nesse cenário. E eu acho que isso é muito importante para a nossa profissão, se usada adequadamente, né? Perfeito. Então, através do Quinta da Físio, eu comecei e hoje em dia eu estudo muito para conseguir mesmo me adequar a esse cenário atual. Então, não é algo assim, uma simples blogueiragem, é importante falar isso. O fisioterapeuta que quer se posicionar, ele precisa entender que é algo sério, que a sua imagem está em jogo e a nossa profissão também, Perfeito. né? Sim. Exatamente isso, Ana Paula. A gente tem que realmente se preocupar com a nossa imagem, né? Porque é o que eu digo sempre para todos os meus alunos. Eu, atualmente, como docente, eu sou formadora de opinião. Então, aquilo tudo que eu transmito para eles é algo que eles acreditam que eles vão levar aquilo para frente. Então, a gente não pode passar informações erradas, conteúdos errados, e até mesmo porque existem muitas pessoas para criticar, né? Então, quando você de fato posta, quando você elabora algum conteúdo, você tem que ter certeza daquilo que você está postando. Temos que ter aquele embasamento científico para que, de fato, a sua imagem ela seja conservada. Porque assim como você constrói rápido, para destruir é mais rápido ainda, né? Então a gente tem que estar sempre preocupado exatamente com isso. Sim. Por isso que é muito importante a gente começar a discutir sobre, porque infelizmente esse assunto ele ainda não é discutido na graduação. A gente ainda tem uma formação Sim, na graduação perfeito. muito formada assim academicamente antiga e que não te prepara para esse mercado atual, principalmente hoje levando em considerações as redes sociais, a tecnologia. E a gente sabe que o Perfeito. recém-formado, quando ele Claro. sai, a primeira arma que ele tem é ele ser autônomo.
Então ele precisa saber divulgar o trabalho dele Exato. e se fazer ser conhecido, né? Uhum. Perfeito. Ana Paula, então vamos começar. Já que eu sou mediadora dessa live, né? Eu adoro ser mediadora, na verdade. Então, Ana Paula, me conta um pouco como é. Ana Paula, de vez em quando tá cortando um pouco da tua conexão, mas a Tá. gente vai conseguir. Ana Paula, me conta um pouco dessa tua experiência, né, em relação a essas redes sociais, de como é que a gente deve fazer a diferença de uma conta pessoal para uma conta profissional. Como é que tu enxergas isso, Ana Paula? Me conta. Tá. Primeiro, a gente tem que entender que existem vários caminhos quando a gente fala sobre escolher uma conta pessoal, uma conta profissional. Então, aí tem o nosso primeiro estudo. A gente tem que primeiro entender qual é o nosso objetivo É, com essa rede social. É sim. usar como ferramenta pessoal ou eu estou aqui para realmente me fazer ser conhecida como fisioterapeuta? Uhum. Então, no meu caso, eu comecei a usar o meu Instagram com o objetivo pessoal, mas o meu objetivo ele se transformou ao longo do tempo. Perfeito, Ana Então, Paula. eu comecei a mostrar mais fisioterapia no meu Instagram e hoje em dia o meu objetivo com o meu Instagram é sim ser profissional. Então, os Certo. objetivos eles mudam. Uhum. Entendi. E a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com isso, né, Ana Paula? Porque, por exemplo, eu tenho um Instagram, né, que é uma rede social pessoal, e tenho um Instagram profissional. Eu procuro não misturar muito as coisas, porque às vezes as pessoas confundem, né? Então, essa questão da tua vida pessoal, da tua vida religiosa, enfim, às vezes podem trazer conflitos de interesse e as pessoas acabam vendo de uma outra forma. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso para que isso não interfira na sua imagem. Afinal de contas, você é uma pessoa, você tem uma vida, mas também você tem um lado profissional, né? Que você divulga, que você posta, não só pensando em ganhar mercado, mas sim de você, de fato, passar as informações. Que, de fato, quando é um profissional realmente de referência, eu vejo quanto você é fã da Camila Torriani, que ela é fantástica, Camila. Eu tenho a honra de poder trabalhar com ela dentro da Abrafim, e ela realmente ela é referência. E ela é uma profissional que ela inspira não só pelo conteúdo, mas pela postura, por tudo que ela é, na verdade, né? Então, exatamente essa questão de você saber separar uma conta pessoal de uma conta profissional, ela é muito importante, até mesmo porque para que você tenha seguidores reais, né? Para que você não perca seguidores, né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas que começam com uma quantidade boa de seguidores, mas começam a misturar muito as coisas, né? E acabam perdendo seguidores. Então, na verdade, quem são aqueles teus seguidores reais? Eu acho que você tem que ter seguidores pessoais e profissionais. E quando você mistura, acaba que você perde alguns dos seus seguidores. Então, eu acho que é muito importante também a gente definir a nossa personalidade, aquilo que a gente quer, né? Então, a gente definir a nossa personalidade, principalmente profissional, já que nós somos a gente repassa essas informações, nós somos formadoras de opiniões, então a gente tem que sempre ter esse embasamento, né? Sim, Mari. E eu também acho muito importante a gente entender todo esse contexto justamente para nos adaptarmos ao nosso objetivo. E aí, como tu falaste em personalidade, uma coisa que eu acho muito importante a gente entender é que, apesar de separar pessoal e profissional, a gente vai ter que aparecer. E a Isso, gente precisa começar a entender isso e a trabalhar isso na gente, porque as pessoas hoje em dia, elas querem se conectar com pessoas. Então, a perfeito. gente precisa saber separar, mas a gente também precisa se conectar. Uhum. Então, hoje em dia, quando a gente quer ir atrás de algum profissional pra gente mesmo, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente joga o nome na rede social. E se a gente Exatamente. aquela pessoa, ela tem um Instagram atrativo, ela posta muito sobre aquele determinado assunto que é o que eu quero consumir, eu já vou Uhum. entender ela como uma referência naquele assunto. Perfeito.
Então, é por isso Exatamente. que tem que realmente entender a importância da gente se posicionar no Instagram e saber usar ele adequadamente. Isso, exatamente. A gente ter, de fato, o que a Verena está falando aqui, que conexão é tudo. E fora, Ana Paula, que quando a gente expõe a nossa cara, né, que quando a gente põe, que eu costumo dizer a nossa cara a tapa, que a gente se propõe a divulgar o nosso nome, os nossos conteúdos, a gente também tem que levar em consideração que a gente está aberta para todos os públicos. Né? Então, não é só acadêmico que vai te seguir, mas nós temos profissionais. E os profissionais, principalmente, quando eles vão ler o teu conteúdo, eles já olham com aquele olhar crítico. E, Né? tipo, Então, eles já estão te avaliando. Mas bora ver se o que ela escreveu realmente está certo? Então, por exemplo, eu que sou da neuro, mais especificamente da otoneurologia, eu me preocupo muito porque eu sei que os outros profissionais da otoneuro vão ler aquilo. Então, eu me preocupo muito mais com os profissionais que trabalham comigo, que são da minha mesma área, deles saberem que aquilo está certo, na verdade, né? Porque você sabe que isso também é uma porta para outros convites. Né? Então, quando você acaba se divulgando, chamam você para palestrar em jornadas, encontros, congressos, que é muito comum. Então, quando você de fato é reconhecida, né, seja de uma forma fidedigna, honesta, você acaba que você cresce em uma repercussão, né, nacional. Da mesma forma como o contrário também se faz verdade. De que quando você não passa informações coerentes, você pode ter, né, o seu nome também findado. Então, de fato, você saber separar o que é pessoal e o que é profissional, mediante aquela rede que você está se propondo a repassar aquelas informações, ela é muito importante você não misturar, já que conexão é fundamental, né? e aí eu acho que eu posso falar um Ótimo. pouco de Fale. experiência. Sim, E eu, no deve. caso, fiz o caminho contrário, né? Eu Sim. saí do meu pessoal e transformei em profissional. Certo. Pode ser feito. Como eu te falei, né? A gente tem vários caminhos. A gente pode começar do zero no Instagram profissional. E a gente também pode ter um perfil misto e ir cada vez Uhum. mais direcionando para o nosso objetivo. Então, Certo. eu, por exemplo, como o Quinta da Físio, ele começou comigo mostrando mesmo o meu dia a dia, a minha prática, a residência, ele acabou começando pelo meu pessoal. Hoje em Perfeito. dia, do meu objetivo e comecei a transformar ele em conteúdo profissional. Inclusive agora eu estou estudando muito, né, para começar a entregar novas formas de conteúdo. O Quinta da Físio vai trocar de formato. Ah, legal. E aí o que a gente tem que ter noção quando a gente está nessa fase, nesse momento, é que existe uma predominância. Então eu, Ana Paula, já não posto mais 80% do tempo eu na minha casa, eu com a minha família, ou eu com os meus amigos. Então, a maior parte do tempo, o conteúdo que eu posto é direcionado. Mas ainda assim sou eu, Ana Paula, a fisioterapeuta que faz várias coisas ao mesmo tempo, que os alunos acabam se identificando muito, que muitos me perguntam como eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Não é fácil, né, Ana Paula? A Não, é gente muito luta muito. planejamento. Além de planejamento, é muito estudo, né, Ana Paula? A gente não tem só que planejar, mas a gente tem que estudar, né? Então, a caneta realmente ela tem que ser usada, o livro ele tem que ser rasgado, ele tem que ser marcado. Então, realmente chegar no topo, a gente precisa de muitas escadas, né? Isso é E a gente fato. precisa da fisioterapia, marketing, mercado financeiro, tudo, né? Exatamente. Então, Ana Paula, a gente realmente frisa nessa pergunta em relação à conta pessoal e da conta profissional que a gente tem que, de fato, criar essa identidade, né? Fazer essa conexão. A gente precisa, de fato, ter aqueles seguidores reais, aqueles seguidores que a gente sabe que estão interessados naqueles conteúdos e, principalmente, fidelizar eles com a gente, né? Porque quando você fideliza, né, você, além de ganhar mais seguidores, você não tem aquela melhor propaganda do que o boca a boca, né? Então, quantos alunos, quantos seguidores eles não encaminham? Ah, tem uma fisioterapeuta que trata a labirintite, enfim. Então, quando a gente consegue fidelizar com aqueles conteúdos realmente
dignos, né? Sem ser fake news, né, Ana Paula, a gente consegue fidelizar isso. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Ana Paula, já que você é bem inteirada nessa questão das redes sociais, a gente sabe que tem muitos acadêmicos que também utilizam as redes sociais para expor alguns conteúdos, algumas postagens. O que é que tu achas disso, Ana Paula? Me conta um pouco. Mari, eu inclusive posso responder essa pergunta te fazendo uma pergunta. Sim. Se na graduação tu não tivesses me conhecido, será que eu teria tido as mesmas oportunidades? Jamais. Então a gente Jamais. precisa ser conhecido, inclusive como aluno, Perfeito. né? Perfeito. Várias Perfeito. oportunidades que eu tive foi por causa de ti, quando eu fundei Uhum. a Liga Acadêmica, e aí eu Sim. precisei colocar minha cara a tapa e falar com vários Certo. fisioterapeutas, me apresentar e convidar a participar da liga. Hoje em dia, Perfeito. em rede social, a gente pode fazer isso também. Uhum. Perfeito, Ana Paula. É o que eu sempre digo para os meus alunos de graduação. Aproveitem a graduação para vocês começarem a aparecer. Porque, por exemplo, se hoje eu sou docente da universidade, é porque eu fui uma boa aluna. Hoje eu tenho a honra e o prazer de trabalhar com aqueles que foram os meus docentes. Mas eu só estou junto deles porque eu fui uma boa aluna, porque eu fiz extensão, monitoria, enfim. Inclusive, a gente tem até uma aluna minha aqui que está aqui online com a gente, que é a Letícia Favato. E a Conheço. Letícia, ela não, a Letícia ela é assim fenomenal. Então, ela é da graduação, mas ela tem uma rede social que é fantástica, né? O conteúdo que ela elabora, a preocupação que ela tem de passar uma informação concreta, forte, é outro nível. Apesar dela ser da graduação, ela tem um outro nível. Então a gente já está enxergando isso. Então a gente já conhece ela, não só como aluna, mas a gente sabe o quanto ela é boa, o quanto que ela interage, tudo que é encontro, jornada, congresso, ela está lá organizando, ela está lá se metendo, ela está. Entendeu? Então essa participação, como você falou, enquanto você é acadêmico, faz toda a diferença. Então, como você falou, se eu não tivesse te conhecido enquanto acadêmica, será que eu iria te conhecer da mesma forma? Será que eu já estaria te convidando para participar da Abrafim comigo, que é um cargo que é muito importante de delegada da Abrafim? Então, eu sempre falo, olha, nós temos que eleger uma próxima delegada, que sou eu e a doutora Richelma aqui no estado do Pará. Mas eu preciso eleger uma que eu sei que ela tenha conteúdo, que ela goste da neuro, que ela tenha responsabilidade, né? E que ninguém fale mal dessa pessoa no nosso mercado. Então tem que ser uma pessoa da nossa confiança de fato. Porque a confiança, ela é muito importante. Da mesma forma que, por exemplo, os nossos seguidores das nossas redes sociais, eles já confiam no nosso trabalho. Eles sabem que o conteúdo que nós vamos repassar é um conteúdo que nós já fomos atrás, que nós já estudamos, que nós buscamos para a gente poder repassar para eles. Então, não é aquele simples repasse, mas sim uma busca científica, de um cunho científico para que a gente possa, de fato, estar repassando. Porque não é simplesmente repassar um conteúdo, mas sim a nossa imagem, para que a gente se torne referência daquilo que, de fato, a gente está expondo para eles. E Mari também, eu acho que uma coisa que é muito importante, que pode ser aproveitado assim, desde da graduação, é o próprio nicho que a pessoa vai seguir. Por exemplo, outra coisa Certo. que dentro da minha experiência que foi muito importante foi a questão de que eu sempre fui conhecida como a menina que gostava de neuro. Então, Certo. hoje em dia, quando alguém fala de fisioterapia e fala de neuro, eu sou um dos nomes que ali vem à mente, porque eu sempre, olha, a Ana Paula, desde a graduação, ela sempre falou de neuro. Vou tirar ali uma dúvida Sim. com ela. Muita aluna acaba vindo falar comigo para tirar dúvidas, porque se identificam, sabem que na neuro eu gostei desde sempre. Então eu acho que quando a gente é Perfeito. e a gente já se planeja e já começa a espertar para isso, a gente já consegue começar a ser referência em uma determinada área. Claro, perfeito. Facilitar Perfeito. muito lá na frente. Uhum. Então, Assim por isso como. que Sim, diga. o que estuda,
as atividades extracurriculares que faz. É interessante, sim, postar sobre. Claro, com certeza. Assim como também, Ana Paula, nem tudo são flores, né? Então, a gente vê acadêmicos também que, por exemplo, não tem o mesmo nível como eu citei lá da Letícia, mas a gente tem muitos acadêmicos que postam coisas que são mais atrocidades, né? Que, né, realmente eu fico muito preocupada porque não tem um cunho científico, não tem um embasamento, então realmente eu fico muito preocupada. Aquilo que a gente falou, não é só você postar, mas você se preocupar com aquilo que você está postando, você realmente estudar para saber se de fato aquilo tem fundamento. Então, assim como eu vejo acadêmicos que se preocupam com isso, de fazer um conteúdo brilhante, que nem a Letícia faz, mas eu também vejo alunos que, né, postam até técnicas, até métodos que nem fez um curso específico, por exemplo, e estão falando daquela abordagem porque viram numa aula, porque ouviram falar, enfim. Então, isso realmente E, é difícil. inclusive, eu acho que uma dica para os alunos que ainda estão começando primeiro tem que ter paciência, porque nem todo mundo vai rápido chegar no nível da Letícia, né? Exato. E entender que, apesar de ser acadêmico, tem que ter esse respaldo e que a gente pode conseguir esse respaldo, sim, usando referências, nos embasando mesmo, citando os artigos que a gente está usando. Tudo isso vai nos dando uma certa credibilidade, por mais que a gente seja acadêmico. Perfeito. Então, tendo essa Exato. preocupação, dá sim, como acadêmico, para aproveitar as redes sociais, para já começar a pensar no futuro. Com certeza. Perfeito. Exatamente, né? Então você tem que realmente se preocupar com a sua imagem. Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer, Ana Paula, é em relação a essa interação, né, entre os stories e o feed. Hoje a gente sabe que o povo rola muito mais assim do que assim, né? Então, o que é que tu tens para me dizer desses feeds, desses stories? Me conta, Ana Paula. Uma coisa que eu aprendi, estudando inclusive sobre, é que a gente tem que entender que o nosso feed, ele não é uma galeria de fotos. O nosso feed, ele tá ali para mostrar Perfeito. vários tipos de conteúdo. Isso foi algo muito importante para mim, porque eu entendia o meu feed como uma galeria. E agora eu tô nessa Uhum. fase que eu te falei de produzir vários tipos de conteúdo diferentes e ir testando e me descobrindo. E o meu feed ele vai mudar de acordo com isso. Então o feed é algo que você entrega e que vai ficar ali, vai permanecer. Certo? Certo. Os stories não. Então você não pode, por exemplo, se você quer mostrar o local que você trabalha, é algo interessante para você deixar no feed. No story ele vai sumir depois de 24 horas. Uhum. Então ali nos stories você faz um conteúdo onde você não precisa eternizar ele, onde você quer mais interagir, onde você quer mostrar algo na hora que está sendo feito. Uhum. Essa seria a Sim, principal diferença. E os entendi. stories, Sim. ele te dá muita ferramenta de interação. Então esse seria o principal foco. Entendi. Mas tu achas que hoje, Ana Paula, o povo, ele se interessa muito mais pelo feed ou muito mais pelos stories? Pelos stories, porém, o que faz a pessoa te seguir, assim, quando ela Hum. abre o teu Instagram, o feed ganha uma grande influência nisso. Então, Entendi. eu tenho um feed cheio de conteúdo de neuro, a pessoa, ela olha, ela já entende que ali é uma fisioterapeuta falando sobre neuro. E se for do interesse dela, ela vai se aprofundar e vai procurar mais coisas, vai chegar nos meus stories e vai acabar me seguindo. Entendi. Então, Então, a gente... e apesar da gente saber que os stories eles estão dando muito mais engajamento, muito mais interação, a gente tem que continuar produzindo sim no nosso feed. Claro, com certeza. Nosso feed é o nosso cartão de visita, na verdade, né? Perfeito. Entendi. Então, realmente, ele tem uma importância muito grande. E, Ana Paula, me conta uma coisa. Como é que tu fazes a produção constante dos teus conteúdos? Mari, isso foi um grande desafio para mim, porque na residência a gente tem uma carga horária muito grande, né? Sim.
Então, muitas vezes eu estava cansada, Uhum. mas a gente precisa ter uma constância. Então, da feita que eu entrei, eu não posso simplesmente parar, sumir. Então, eu tenho que me planejar para que nos dias que eu esteja muito cansada, eu já tenha feito o meu conteúdo digital e eu não tenha Uhum. que realmente parar ali na hora para fazer, entende? Essa é a grande, Entendi. essa é a grande sacada. Então, se eu me planejo com antecedência, por mais que eu tenha as 1000 tarefas da residência e as outras coisas para fazer, eu já me planejei e eu não vou precisar deixar de produzir o meu conteúdo aqui no Instagram. Certo. Mas tu Isso tem eu fui, aquela. Mas eu tu fui tem amadurecendo. aquela assiduidade, né, Ana Paula? Tu és disciplinada, Ana Paula. Eu admiro muito isso. Essa disciplina em rede social que tu tens, a Letícia tem, por exemplo, eu preciso melhorar, porque essa minha disciplina realmente eu não tenho, sabe? De ter naquele dia, como, por exemplo, você tem um programa que é a Quinta da Físio. Eu acho isso fantástico. Então, acaba que os teus seguidores já pedem, eles já esperam por aquilo. Então, isso é Isso. fantástico, na verdade, você se programar, você saber que naquele determinado dia vai ter algum conteúdo que vai ser gerado, que vai ser repassado. Então, para você ver que como essa organização ela é fundamental, inclusive dentro das redes sociais, né? Sim. E, inclusive, o dia da semana, ele foi escolhido planejando junto com a residência, porque é o dia que eu tinha mais livre, era um dia mais tranquilo. Então, eu destinei, pensando nisso, a quinta-feira. Uhum, entendi. O que tu poderias fazer seria se planejar pensando na tua agenda. Esse dia aqui, ele é um pouquinho mais tranquilo, então eu vou apostar nele. E aí, Entendi. realmente, um desafio diário para todos nós, porque nem todo dia a gente está bem, né? Mas a gente tem que saber Claro. que as pessoas esperam e que essa constância, essa entrega de conteúdo, se ela for contínua, é o que vai fazer a gente ter o nosso retorno. Então, a gente precisa levar Perfeito, claro, com certeza. a planejar. Perfeito, Ana Paula. É assiduidade, disciplina, é organização mesmo, né? Então, por isso que você tem muitos seguidores, porque você, de fato, você é planejada, você é organizada e eu vejo que você faz sorteios, você faz interação com outros públicos também, chamando, divulgando. E isso realmente é a humildade, né? De você ser aquela profissional, mas ajudar outros, né? Tem aquele ditado clichê que diz que você é aquela mulher que ajuda a levantar outras mulheres. É nesse sentido que a gente tem que pensar. Isso mesmo. E Ana Paula, os teus conteúdos, eles são voltados só para neuro? Como é que funciona? Sim. Inclusive, começou a ideia sendo a residência de neuro. E Certo. aí acaba que, Mari, como muito acadêmico me segue, eles Sim. perguntam também sobre outras residências, sobre outros programas, perguntam muito hoje em dia sobre o próprio Instagram, conteúdo, como que eu consigo me organizar. Então eu Entendi. acabei falando um pouco mais sobre a fisioterapia de modo geral, mas eu sempre trago para o meu foco, que é a neuro. Então, por exemplo, eu falei Certo. mês passado todo sobre o neurointensivismo e sobre a fisioterapia respiratória, que era algo Certo. que eu estava vivendo ali na minha prática por causa da residência. Mas aí, sempre que Uhum. dava, eu trazia a relação com a neuro, Sim, sempre. entendeu? Então, a gente pode sim falar, mas com cuidado para não fugir do nosso foco. Uhum. E eu vejo também, Ana Paula, que além desse foco da neuro, da residência, eu vi certa vez que você falou também sobre a questão do currículo Lattes, como é que se Sim, montava, né? Então, na verdade, o teu público, a tua interação, ela é bem voltada exatamente para esse meio acadêmico, para esse meio científico, né? Eu vejo o quanto você se preocupa em repassar tudo de forma minuciosa, de forma detalhada, sim, para, de fato, ajudar aqueles a seguirem o teu caminho. Por exemplo, o meu público ele já é diferente.
né? Eu passo informações sobre a otoneurologia. Então, não. Você, de fato, você se preocupa em ajudar os outros a montarem lattes, a como estudar para uma residência, como se preparar para uma. Então, você, além de ter um foco neurológico, você tem um foco educativo, né? Você tem um foco acadêmico. Então, isso é fantástico. Eu sou tua fã, viu? Eu sou tua fã, tu sabe disso. Eu acho que eu E sumi, Mari, né? Tu tá me vendo aí? sumistes. Meu Deus, por Não, que eu ficou. sumi? Eita. Gente, por que eu sumi? Mas tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Gente, por que eu sumi? Gente, eu não sei por que eu sumi. Agora foi, Ana Paula. Enquanto tu vai mexendo, eu vou continuar só falando mais um pouquinho, tá? Tá, fale. Agora, apareci. Pô, voltou. Sim, voltei. Sim, Mari. Então, inclusive, eu acho que isso que tu falastes agora, da questão de ajudar, né? É um diferencial que a gente sempre tem que procurar entender. Então, se, Sim, por exemplo, o seu nicho é diferente, você precisa, né, sim. conseguir os pacientes da Otto. Então, quais são os conteúdos? Quais são as dores deles? Quando a gente começa a Certo. essa questão do marketing, a gente aprende uns termos novos. Então, quais são as dores Me dos seus ensina. clientes? Quais são as dores dos seus clientes? Então, é por isso que o conteúdo que tu entregas tá, né, nesse objetivo. E aí, no meu, Entendi. como o meu público é muito acadêmico, além de eu falar da residência, que seria o objetivo da maioria dos acadêmicos, hoje em dia a residência ela tem, né, um grande peso. Então, tudo está relacionado a isso. Por que que a gente precisa de um bom currículo Lattes? Porque ele vai te ajudar a entrar na residência. Uhum. Se a gente usar o currículo Lattes direitinho, a gente consegue até divulgar as coisas que a gente tem feito, que a gente faz. Perfeito. Então, o meu objetivo mesmo é essa questão prática. Então, é Uhum. o acadêmico e o recém-formado que precisa ainda de alguma ajuda prática e não só teórica. Eu não estou aqui para falar, por enquanto, do controle motor e como que o cérebro se conecta. O meu objetivo é por que você precisa entender isso e o que que isso vai impactar no seu atendimento e nos seus estudos. Quais são para Perfeito, Ana Paula. você encontrar esse conteúdo? Então, é direcionado à prática, assim, o meu objetivo. Uhum. Perfeito, Ana Paula. Você, como sempre, arrasando. E, Ana Paula, me conta mais sobre esse teu engajamento nas tuas redes sociais. É você mesmo que produz as suas postagens? Você utiliza o que? O Canvas? Quais são os teus os recursos que você utiliza? Legal, Mari, foi uma boa pergunta. Logo no começo eu estava sozinha. E aí, por causa disso, eu até demorei um pouco assim para conseguir entender tudo, porque eu estava ainda meio perdida. Mas aí eu fui atrás de uma profissional mesmo para eu conseguir me capacitar. E aí Perfeito. eu estou aprendendo a eu mesma gerir essas ferramentas e eu conseguir usar de forma estratégica. E aí isso entra no que a gente falou muito sobre a questão de como conseguir dar conta de tudo, né? Isso, exatamente. Mas é você Então, que hoje posta mesmo. sou eu que faço tudo, mas eu tenho alguém agora me ensinando, me dizendo quais são as ferramentas que podem me ajudar e eu faço. Perfeito. Se eu te contar que eu tenho uma assessora, na verdade, entendeu? Que ela monta para mim, mas eu que posto, é porque o tempo é muito curto, na verdade, né? Mas eu queria, de fato, me engajar. Mas eu acredito que eu preciso, de fato, me engajar um pouco mais, né? Para que eu possa, eu mesma, tentar produzir, porque a gente está vivendo exatamente nesse mundo moderno que a gente tem que se atualizar, a gente tem que se engajar. Então, hoje eu faço o que tu fizeste no começo, que você procurou uma profissional
para poder lhe ensinar o caminho das pedras para que pudessem abrir as portas, para que futuramente você fizesse exatamente o que você faz, que é aprender e começar a produzir isso tudo, porque a gente sabe que a nossa logomarca é a nossa identidade visual, né? Então, aquilo que quando a pessoa já olha, ela já sabe, olha, é a Ana Paula, né? Olha, é a Mariana Kabuki. A gente não pode se acomodar. Então, por mais que a gente busque ajuda, a gente precisa sim entender qual é o processo, entender Claro. como que faz e Sim, entender que é você que quer. exatamente. Quem Exatamente sabe, isso. quem sente, quem tem que realmente ter uma opinião é você. Então, acho que é Exatamente, Ana Paula. desde, aproveitando de novo para falar isso, né? Eu acho que a gente precisa mesmo, desde a graduação, nos despertar para isso e começar a estudar, entender, identificar o nosso objetivo. Eu acho que essa seria a maior lição que essa live ela poderia dar hoje. Acho que se fosse o Quinta da Física, o tema seria isso. Seria como que a gente realmente pode se começar a plantar desde hoje para colher lá no futuro. Exatamente. É o nosso plantio para que a gente faça uma colheita farta, né? E a gente sabe, Ana Isso. Paula, eu achei muito interessante o que você falou em relação à questão da graduação, que desde a graduação a gente tem que tentar escolher o caminho que a gente quer seguir. Assim como às vezes é muito difícil durante o nosso ensino médio a gente saber escolher o que é que a gente vai querer tentar fazer para o resto da vida, né? Quando você entra também nesse mundo acadêmico, em que você tem que decidir para que ramo você quer ir, por exemplo. Eu não ia fazer neuro, Ana Paula. Eu ia fazer aquática. Eu Né? lembro de Assim como eu também eu não ia fazer neuro, eu ia fazer aquática. Assim como eu não ia fazer físio, eu ia fazer direito. Né? Então a minha vida ela sempre foi assim, né? Uma dúvida eterna. Mas da feita que você toma aquele rumo, que você tem aquela decisão e você consegue já ir trilhando isso durante a graduação, mostrando isso. Eu lembro que na época a minha professora de neuro, quando eu me formei, né, na graduação, ela virou para mim e falou assim: Olha, Mariana, você é a minha pupila da neuro. Eu falei: Égua, eu? Mas será que eu sou mesmo? Mas e aquilo olha, mas aquilo faz de fato é exatamente isso, Ana Paula. A palavra tem força, né? Então, desde quando ela me falou daquilo, eu falei, não, então eu tenho que fazer jus a isso. Eu tenho que ser a pupila dela na neuro. Né? Então, hoje eu já trabalhei com ela. Né? Então, hoje você se torna. Tem aquele ditado que eu digo sempre para todos os meus alunos. Um dia o aluno supera o mestre. Né? Então, é isso que eu desejo para todos os meus alunos, que um dia eles possam estar melhores que eu. Né? Que eu seja apenas aquele primeiro passo, aquele primeiro incentivo da neuro, para que lá na frente eles lembrem que eu fiz parte disso tudo. Né? Então, eu acho que é muito importante você saber trilhar aquilo que você quer, assim como dentro das redes sociais, quando você define o seu tema, você define a sua posição, você define os tipos de seguidores reais que você quer trazer para si, você ganha muito mais. Melhor do que você fazer uma salada de fruta que afinal você acaba não sendo referência em nada. Né? Então é uma coisa que eu sempre friso para os meus alunos. Decidam o que vocês querem e tomem rumo disso. E sejam referência naquilo que vocês fazem, né? Não queiram fazer de tudo um pouco, porque acaba que eu não sei se tu é neuro, se tu é respiratória, não sei, né? Então, que eu se vou, dediquem. quando que eu vou te indicar? Se me Exatamente. Quando é que eu vou te indicar? Se me Exatamente. para um fisioterapeuta de tal área, será que eu vou Uhum. pensar em ti se eu não sei que área que tu realmente atua? Perfeito. Exatamente isso. Então, isso é uma preocupação, né? Não só a nível de rede social, mas uma questão de vida mesmo, né? Você ser referência. Eu sei que tu és referência em autismo. Quando me fala assim, Mariana, tu me indica alguém para falar sobre fisioterapia e autismo? Ana Paula, é a primeira pessoa que me vem. Da mesma forma como deve ser. Tu conhece alguém para falar sobre tontura? Tu deve falar Mariana, né? Então, Vestibular. vestibular, Mariana. Então, é isso, né? Cada um com as suas. Mas isso são identidades, personalidades que nós estamos criando
ao longo do tempo. Então não adianta você querer fazer de tudo um pouco, que acaba que você não é referência em nada. Você não é referenciado, na verdade. Você não é convidado, você não é chamado, porque ninguém sabe, afinal de contas, o que é que tu queres ser, né? Então, realmente, isso, né? A Verena falou, olha, tem que ser referência em algo. Não existe um bom profissional bombril em todas as áreas. Perfeito, exatamente isso. É se posicionar com um objetivo. Exatamente. Você tem que ser referência naquilo e seguir na frente daquilo para que você, de fato, né, seja reconhecido e referenciado sempre, né? Que mais, Ana Paula, que tu tens para me falar sobre essa questão das redes sociais em relação à posição do fisioterapeuta? A gente tem 10 minutos, Ana Paula. Ai, já passou Passa muito rápido, rápido. né? É, sempre. Eu acho que, Mari, a gente conseguiu falar um pouquinho, né, sobre a questão do profissional e do pessoal, os cuidados que tem que ter, o que que a pessoa tem que definir para si, qual é o objetivo dela, quem é o Uhum, público que ela quer atingir. perfeito. Falamos também sobre a questão do story, do feed e falamos bastante de como que o graduando pode aproveitar essas redes sociais. Perfeito, Ana Paula. Que foi o Essas nosso foram, objetivo mesmo, real, né, da gente falar. sempre foram as principais perguntas que eu recebi no Travou. meu. Isso. Ótimo. E assim, ninguém fez nenhuma pergunta ao vivo aqui também, eu estou tentando ver, mas ninguém fez uma pergunta, apenas algumas colocações, né? Então, eu fico muito feliz, Ana Paula, né, de ter recebido você aqui conosco na minha casa, na minha casa de verdade, e na minha casa da faculdade Inspirar, na verdade, que é a minha paixão. Todo mundo sabe o quanto eu amo trabalhar dentro da faculdade Inspirar, o quanto que eu amo coordenar a pós de fisioterapia neurofuncional adulto pediátrico, o quanto que eu tenho paixão pela neuro, o quanto eu tenho uma paixão pela otoneurologia, né? Eu acho que os meus olhos brilham quando eu falo em vestibular. Eu não consigo imaginar outra coisa que não seja a vestibular. A minha vida profissional, ela se resume à fisioterapia vestibular. E hoje, Ana Paula, é com muita honra, com muito prazer que eu consigo dividir uma live com você. Você que sempre traçou um caminho brilhante desde a sua graduação, com muito estudo, com muita dedicação. Tive o prazer de conhecer a sua família, que família abençoada, né? Uns pais que incentivam, que apoiam, que estavam sempre lá contigo e que estão com você, na verdade. Então, você ter essa base, esse apoio é fundamental, né? Então, a nossa base, de fato, ela é fundamental. Então, é o que eu digo sempre. Você é uma referência. Quando fala sobre autismo, eu só lembro de você. Eu sei o quanto você está inteirada com o professor Daniel Castelo Branco também, que é referência em autismo. Eu sei o quanto você é fã da Camila Torriani. E eu vou te falar uma coisa, Ana Paula, é uma coisa que é certa. O seu caminho dentro da fisioterapia é um caminho brilhante. Isso é só o começo. Porque eu sei da sua capacidade, da sua competência, né? E é uma honra para mim poder dizer que eu participei da tua banca e que eu acompanho o teu caminho profissional. E que muito em breve, em um futuro muito próximo, nós estaremos juntas dentro da Abrafim, porque eu sei da sua capacidade e eu sei que você vai somar conosco. Me espera, Mari, que eu tô trabalhando por isso. Eu já estou esperando. Ei, Mari, inclusive, uma das coisas que me pedem muito e que eu acho até legal a gente citar aqui na nossa live, né? Pra Sim, gente ver o quanto que o nosso cenário ele tá mudando, me cobram muito que eu tenha um grupo no Telegram. certo. E aí agora eu tô nessa etapa, eu tô organizando tudo para conseguir fazer esse grupo acontecer. Então, às vezes a gente começa no Legal, Ana Instagram, Paula. mas a gente precisa também saber usar as outras redes sociais. O cenário atual ele Olha, pede. amiga, eu vou te falar que eu já participo desse Telegram e olha, eu vou te falar, não, não tem muita paz não, viu? Muita mensagem.
Muita. A gente tem grupos internacionais da Otoneuro, mas é bom, amiga, porque você interage com o mundo todo. Então, isso é Sim, maravilhoso, que o mundo todo está ali te vendo, te acompanhando. E quando você vai para os congressos, o povo já te conhece. Então, isso também é sim. muito bom, Au. né? Então, Eu eu participo gosto, de mas alguns, também não tenho tempo para ficar olhando tudo. eu participo de alguns, inclusive o da Camila. Ele é muito bom Aham. naquele. Ela manda muito artigo, muito artigo. Então, Ah, às é vezes eu legal. ali para estudar, me atualizar em um determinado assunto, eu vou no canal dela e eu já sei que ali eu Aham. encontro artigos atuais e que ela, enfim, Legal. eu acho realmente uma ferramenta muito boa que a gente precisa Aham. saber, mas como tu falaste, é muita coisa, então a gente precisa saber filtrar, né? Exato, exatamente. É isso mesmo. Olha, faltam 4 minutinhos. Ô, então, Ana, Mari, eu obrigada por tudo. quero te Pode agradecer falar. por todo o carinho, sabes? Toda a gratidão que eu sinto por ti. Te agradeço agora pela graduação, por hoje também, pela Inspirar, tá bom? Para mim é um prazer enorme estar aqui contigo, compartilhando experiências. É uma honra enorme. Nunca imaginei que a gente poderia um dia estar discutindo sobre o Instagram, o posicionamento do fisioterapeuta no Instagram. Verdade. Mas a vida tem boas surpresas, né? Amém, sempre. Então, muito Que boa, obrigada Ana mesmo. Paula. A Adorei fazer gente o que. vídeo assim, diferente, numa Uhum. live. Foi Certo. a pergunta da Físio numa live. Diz que olha, Letícia, sorriem para o print, Foi o X. Eu acho que foi, né, Lê? Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui na nossa casa da Faculdade Inspirar. A gente que te agradece sempre pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, né? Você sempre somando com a gente. E seja bem-vinda sempre, né, para os próximos. Qualquer outras ideias, você sabe que você pode repassar para que a gente sempre acata. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes conosco aqui nessa live, de forma maravilhosa, que sempre contribuíram para a gente, né? A live ela vai ficar gravada no IGTV da Faculdade Inspirar, tá Ótimo. bom? E, gente, muito obrigada por tudo. Ana Paula, obrigada por esse momento Um sempre. beijo, Mari. Obrigada, gente. Vi vários nomes aqui. Obrigada. Eu vi o Ouvi Fabiana, a Letícia. Fabiana, Ai, são todos meus alunos, são todos Fabiana me fofos. ajuda demais, me apoia muito. Ele é muito. Olha, o Lucas, que eu fui da banca do Lucas sobre marcha nórdica também, o fofo. Lucas, outro da Neuro que vai brilhar muito. Outro da Neuro. Tô te esperando, hein, Lucas? Nem te conta que eu tô te esperando. Obrigada, Um gente. Até beijão. Boa breve. noite, gente. Beijos.